Jonathan Edwards nasceu em 1703 e foi um teólogo e ministro americano, considerado um dos mais influentes pregadores da história dos Estados Unidos. Ele nasceu em East Windsor, Connecticut, e estudou na Universidade de Yale, onde se formou em teologia. Foi o principal porta-voz do primeiro grande despertamento que aconteceu de 1730 a 1740 na Nova Inglaterra. É insuperável na definição clara das características distintivas da verdadeira fé cristã, da experiência e dos atributos da santidade cristã sancionada por Deus. Após ler uma fiel narrativa da surpreendente obra de Deus, que Edwards escreveu em 1737, John Wesley declarou: sem dúvida isso é obra do Senhor e é maravilhoso a nossos olhos. Edwards teria sido lembrado ainda que o grande despertamento jamais houvesse acontecido. Muitos de seus pensamentos sobre liberdade, pecado, virtude e providência divina foram publicados na região de Massachusetts. Sua principal contribuição é uma realidade intelectual e espiritual duradoura, a reconstrução monumental da ortodoxia reformada calvinista, lembrada por suas reflexões exegéticas, seu poder literário e sua grandeza filosófica. Edwards, uma figura brilhante e complexa, foi pego entre duas eras, a medieval e a moderna. Passou a vida em uma luta agonizante para afirmar plenamente o novo, sem desistir do antigo. Trabalhou para colocar vinho novo em odres velhos. Edwards era filho de Timothy Edwards, homem de grande inteligência e ministro puritano em East Windsor, Connecticut. Sua mãe, Esther Soldado, era igualmente talentosa, filha do proeminente pastor puritano Solomon Sotodad, de Northampton, Massachusetts. Com a mente fervilhante, Edwards ingressou em Yale em 1716, quando a educação superior da Nova Inglaterra passava por um período de transição. Ele iniciou o processo de conciliar o puritanismo herdado dos pais com formas modernas de pensamento expressas em livros didáticos de ciência, lógica e ética, que refletiam as ideias do filósofo francês René Descartes e do inglês John Locke. Em 1721, Edwards passou por uma experiência de conversão que incluiu uma visão da glória visível de Deus em todos os aspectos da ordem natural. Após se formar e receber a licença para pregar em 1722, Edwards ministrou em uma congregação presbiteriana em Nova York, onde refletiu sobre a natureza da experiência religiosa e escreveu acerca da mente e da ciência natural. Em 1727, foi ordenado em Northampton, onde se tornou pastor associado de seu avô, Solomon Sotodad, que morreu 2 anos depois. Aceitando assumir o legado do avô, Edwards se tornou o pastor mais influente do oeste de Massachusetts. Numa palestra ministrada aos pastores de Boston em Harvard, o pastor de 28 anos alertou que a doutrina puritana ortodoxa deve não só ser fortificada contra a erosão doutrinária, mas também enriquecida com novos aprendizados. Em 1738, publicou sermões sobre a justificação que promoveram um reavivamento em Northampton marcado por conversões surpreendentes. O reavivamento se expandiu até se tornar o grande despertamento. Crescia a influência de Edwards como líder e pregador. Em 1746 escreveu a obra Um Tratado Concernente às Afeições. Uma obra insuperável da experiência cristã autêntica. Trata-se de uma defesa contra os que abusam e zombam da experiência cristã, detratando-a. Edwards escreveu Afeições Religiosas em resposta à obra Pensamentos Oportunos sobre a Condição da Religião na Nova Inglaterra, escrita pelo influente pastor congregacionalista Charles Chauncey, de Boston. Chauncey era um oponente declarado da pregação de reavivamento. Ele dizia que o grande despertamento nada mais era que desordem doutrinária revivida. Que era um entusiasmo herege deixado à solta, e que Edwards não passaria de um entusiasta visionário. No dia 1º de julho de 1750, Edwards pregou seu último sermão oficial como pastor de Northampton. No entanto, até novembro, a pedido da congregação, ele continuou a pregar quase semanalmente, sempre que os membros não conseguiam encontrar um pregador convidado. A família pastoral permaneceu em situação incômoda em Northampton por 1 ano.
ele entrou em conflito com famílias poderosas que foram contrárias a seus esforços de limitar o acesso à ceia do Senhor a pessoas que professavam abertamente a graça redentora e também por tentar disciplinar os jovens pelos livros ruins que tinham. Depois de expulso, Edwards e a família ficaram sem renda. Ele foi convidado a ser pastor em uma missão de fronteira em Southbridge, Massachusetts. Providencialmente, o que parecia uma derrota acabou se tornando o período mais produtivo de sua vida. Em 1758, com a saúde em declínio, substituiu Arombourg como presidente da Faculdade de New Jersey, Princeton. Edwards morreu em 22 de março de 1758, depois de ser vacinado contra a varíola. A sua ministração mais conhecida foi o sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Este sermão, proferido em 1741, é um dos mais conhecidos de Jonathan Edwards, e tem como objetivo alertar os ouvintes sobre a ira de Deus contra o pecado e a necessidade de arrependimento. Edwards argumenta que Deus é onipotente e onipresente, e que o pecador está em constante perigo em suas mãos. O sermão é conhecido por sua intensa descrição da ira de Deus e da angústia do pecador, e é considerado um exemplo importante da teologia puritana. Algumas frases importantes do livro. Deus é um fogo consumidor. Esta frase reflete a visão de Edwards de Deus como uma força poderosa e destrutiva, capaz de consumir o pecado e os pecadores. Ele enfatiza a ideia de que Deus é santo e justo, e que sua ira contra o pecado é inabalável. Não há esconderijo para o pecador. Esta frase destaca a onipresença de Deus, que é capaz de encontrar o pecador em qualquer lugar e a qualquer momento. Edwards argumenta que, independentemente de onde o pecador possa esconder-se, ele não pode escapar da ira de Deus. O pecador está como um inseto sobre a brasa, prestes a ser consumido pelo fogo da ira de Deus. Esta frase descreve o perigo iminente em que o pecador se encontra, comparando-o a um inseto sobre uma brasa quente prestes a ser consumido pelo fogo. Edwards enfatiza a ideia de que a ira de Deus é constante e inescapável. O pecador está suspenso sobre o inferno, como uma fruta madura suspenso sobre a boca do vulcão. Esta frase reforça a ideia de que o pecador está constantemente ameaçado pelo perigo, comparando-o a uma fruta madura prestes a cair na boca do vulcão. A frase sugere que o pecador está em constante perigo de cair na ira de Deus e sofrer as consequências eternas do pecado. O pecador está em constante perigo nas mãos de um Deus irado. Esta frase ressalta o perigo constante em que o pecador se encontra, argumentando que ele está sempre nas mãos de um Deus irado. Edwards destaca a onipotência de Deus e a ameaça constante de sua ira contra o pecado. A ira de Deus é como um oceano profundo e sombrio que ameaça engolir o pecador a qualquer momento. Esta frase descreve a ira de Deus como uma força poderosa e destrutiva, comparando-a a um oceano profundo e sombrio. Edwards argumenta que a ira de Deus ameaça engolir o pecador a qualquer momento, reforçando a ideia de que o perigo é constante. O pecador é como uma folha seca prestes a ser varrida pelo vento da ira de Deus. Esta frase descreve o pecador como fraco e vulnerável, comparando-o a uma folha seca que pode se soltar a qualquer momento. Obrigado por nos assistir. Nos ajude curtindo esse vídeo e se inscrevendo em nosso canal.